Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que não me conhece, meu nome é Gustavo e nesse canal nós vamos falar de futebol de forma geral, focando principalmente no futebol brasileiro. E hoje temos 4 jogos para falar. Temos goleada, temos bons jogos para comentar, inclusive o jogo do Flusão que perdeu. Então, se me permitem, vamos começar com o jogo do Flusão. Mas antes, já deixa o like e se inscreve no canal para dar aquela força e aquela moral. E vamos lá, Fluminense. Cara, eu vou falar de uma forma, do ponto de vista como torcedor do Fluminense, ok? Então vamos falar desse jogo da seguinte forma. Fluminense, ele vai vir da Sul-Americana, né? Apesar de na Sul-Americana ter ido com o time reserva, o Fluminense perde lá com o time reserva. Um detalhe, Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, não viajou para a Sul-Americana porque ele queria treinar o time. Aí o Fluminense vem aqui para jogar na casa do Galo. Então, Fluminense e Galo jogando em casa, Galo também não veio numa boa fase, Galo também perdeu na competição sul-americana. E vamos lá, Fluminense ficou para treinar, certo? Quando o time treina, você espera que ele jogue melhor. Bom, não foi o que aconteceu com o Fluminense, né? O Fluminense era um time que não tinha ataque, porém também a defesa era mais ou menos. Mas vamos dizer que no primeiro tempo, a defesa estava funcionando. Os ataques do Atlético Mineiro eram cruzamentos na área e os ataques do Fluminense quase não existiam. Os gols desse jogo só vão acontecer no segundo tempo, então vamos direto para o segundo tempo. Segundo tempo, quem abre o placar é o Fluminense, num gol que saiu mais sem querer do que qualquer outra coisa, até porque o Fluminense não tem jogada de ataque. E um detalhe, o Fluminense agora só tem um centroavante, não, você não ouviu errado, o Fluminense só tem um centroavante, porque o Cano, que era o titular, machucou, e o reserva, o Everaldo, não tem nenhum outro para botar no lugar dele. Então beleza, o Fluminense começou com o Everaldo de centroavante. O gol quem faz do Fluminense é o Canóbio que vai, na verdade, errar um passe, aí a bola volta nele por causa de uma jogada errada do jogador do Galo, e o Canóbio de primeira faz um gol, o Fluminense abre o placar, beleza. Até uns 30 minutos de jogo, o Fluminense tinha o jogo controlado, tranquilo, tudo de boa, né? Aí o Fluminense tem um erro de marcação. Lateral direita há uma avenida e o jogador do Galo consegue vir carregando, chuta na diagonal e ele faz um golaço, daqueles gols que você acerta uma vez na vida e outra na... Enfim, ele conseguiu aí marcar o primeiro gol do Galo. O Galo ainda vai conseguir virar esse jogo numa jogada em que aos 37 minutos mais ou menos, o Galo vai chutar, vai dar um chute na diagonal também, vai bater quase na cara do Fábio, o Fábio defende isso na sobra. O Galo vai lá e vira esse jogo. A torcida que até então estava chamando o Galo de time sem vergonha porque estava perdendo pro Fluminense. Bom, Renato faz as mexidas dele lá, tentando mudar alguma coisa no jogo e coloca Kevin Serna no ataque e ele entra e faz o gol de empate. Kevin Serna entra, consegue empatar o jogo, um passe do Martinelli, 2-2, finalzinho do jogo, final de jogo louco, maluco, um bom jogo para assistir no final, tá? Mas mesmo assim, no finalzinho, ainda mais finalzinho do que isso, aos 44 minutos, o Galo vem de novo. E numa defesa milagrosa, o Fábio impede, ou quase, a derrota do Fluminense. Só que aí, vem numa sequência de 4, 5 escanteios. E nesses 4, 5 escanteios, o Fluminense não resistiu, o Galo fez o gol e ganha a partida. Bom, não tem muito mais do que sobre isso, o Fluminense perde pro Galo, fora de casa, deu mole no final. Fazer o quê? Vamos para os próximos jogos e agora falando de goleada, tá? Cruzeiro e Sport. Cruzeiro massacra o Sport, sem deixar dúvida de quem foi superior. Cruzeiro foi um jogo de um time só praticamente. Cruzeiro já aos 8 minutos de jogo, ele vai abrir o placar, então não tem muita chance de você falar assim, não, o Sport teve chances, não teve não. O Cruzeiro foi muito superior, ganhou 4-0 e, assim, não teve chance pro Sport. O Cruzeiro foi muito superior e o Cruzeiro agora, inclusive, vem numa fase boa. Tirando a eliminação da Sul-Americana, tá? Que aquela eliminação da Sul-Americana foi causada pela fase anterior do Cruzeiro, que tava bem ruim, mas no Brasileirão agora o Cruzeiro tá jogando bem, ganhou do Flamengo no Maracanã e agora vem seguindo aí numa fase interessante aí o Cruzeiro, já ganha aí a 4-0 do Sport, inclusive afundou o Sport na zona de rebaixamento. O Sport agora é o lanterna do campeonato e o Cruzeiro segue numa ótima fase. O último detalhe que eu tenho para falar desse jogo é que os 3 gols do Cruzeiro saíram
no primeiro tempo. Então o primeiro tempo já estava 3-0 Cruzeiro, já não tinha muita chance pro Sport. E para completar, assim, só para fechar tudo que já não estava muito bom pro Sport, aos 7 minutos do segundo tempo, Cruzeiro marca mais um e acaba com qualquer esperança, qualquer expectativa que o Sport tinha para poder tentar buscar alguma coisa, se é que dava para buscar alguma coisa ali. Bom, o próximo jogo que nós temos para falar não é uma goleada, é uma vitória apenas simples, bem simples, mas é um clássico paulista, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo, o Palmeiras estava ali, tinha perdido a liderança porque o Flamengo ganhou o último jogo do Bahia, então o Flamengo era líder. Para o Palmeiras recuperar a liderança, a única coisa que precisava era vencer, não que isso fosse uma tarefa fácil vencer do São Paulo. E assim, eu quero falar uma coisa, o São Paulo ele tentou muito. O que? A vitória? Não, ele tentou muito o empate. Não, brincadeira, tá? O São Paulo tentou vencer, São Paulo teve boas chegadas, o Palmeiras teve boas chegadas, o Estevão fez boas jogadas, mas quem realmente marca o gol da vitória é o Vitor Roque e um gol no final. O jogo do Galo, do Fluminense, não foi o único jogo que teve gol no final, o do Palmeiras também, gol no finalzinho, Vitor Roque que agora, depois que marcou contra o Vasco, agora aparentemente voltou a fazer gol. Então, Vitor Roque aí marca o gol da vitória do Palmeiras para dar a liderança do campeonato pro Palmeiras. Então não dá para dizer quem vai ser campeão, mas o Palmeiras com certeza vai disputar para ser campeão esse ano. E agora, falando do último jogo que nós temos, mais uma goleada. Botafogo goleia o Inter. E assim, eu sinceramente não esperava uma goleada, tá? Botafogo também 4-0, não, o placar 4-0 se repetiu hoje 2 vezes, né? Como vocês podem ver. Botafogo vai lá e vence o Inter. Botafogo jogando em casa, e mesmo jogando em casa, mesmo o botafoguense mais, sei lá, o que acreditava mais no Botafogo, ele não imaginaria que seria um 4-0. Bom, Botafogo 4-0. Botafogo ele vinha mais ou menos no campeonato, né? Eu até venho fazendo piada aqui em alguns vídeos, se você não assistiu, assiste os vídeos anteriores, pô. O Botafogo eu tenho fazendo piada, né? Que acabou o gás do Botafogo e tudo mais. Mas o Botafogo resolveu jogar e jogou muito bem. O Inter até teve boas chegadas, mas não o suficiente para marcar. E o Botafogo, às vezes que chegou, fez o gol, foi letal. O Botafogo já aos 8 minutos abre o placar, assim como o Cruzeiro que abre o placar no começo. O Botafogo também abre o placar bem no comecinho. A diferença aqui é que do Botafogo pro Cruzeiro é que no caso do Botafogo, o primeiro tempo só terminou 2-0. O Botafogo ainda vai fazer o segundo gol lá no finalzinho do primeiro tempo, aos 44. No segundo tempo, também aos 8 minutos, o Botafogo vai fazer o terceiro. Então, o Botafogo ele já tinha praticamente o jogo bem controlado. No segundo tempo, o terceiro gol já praticamente decidia a partida. Já 3-0, bem difícil para o Inter buscar alguma coisa. O Botafogo lá para o meio do jogo, lá para o meio do segundo tempo, na verdade, vai fazer o quarto gol, que vai acabar de vez mesmo, aí realmente acaba com qualquer expectativa do torcedor do Inter de buscar a vitória. O Botafogo que aí se distancia da zona de rebaixamento, caso perdesse eu não sei se entraria na zona de rebaixamento, mas estaria bem próximo disso, ok? Então aí nós terminamos os jogos de domingo, apenas 4 joguinhos, Fluminense irritando seu torcedor naquela forma maravilhosa, né? Eu não vou nem dizer muita coisa não, sabe? O Fluminense ele causa essas coisas aí no torcedor. Se você tem um coração fraco, não assista os jogos do Fluminense. Sei lá, vê o resultado depois. Brincadeira, assista o jogo do Fluminense, mas cuidado do coração, pelo amor de Deus, hein? Bom, e assim nós terminamos os jogos de domingo. E se você assistiu até aqui, não deixou o like ainda, deixa o like. Se você não se inscreveu, também se inscreva no canal para dar aquela força. E é isso, rapaziada. Até os próximos jogos e o próximo vídeo. Valeu!